Salve, rapaziada, tá no ar mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Felipe Costa, me siga lá no meu Instagram, tá aqui no link na descrição, né? @o Felipe Costa, tá? 2T, se inscreve, deixa o like, fortalece nosso trampo, porque hoje é um episódio que fazia muito tempo que eu queria soltar aqui no canal, com duas pessoas que entendem sobre esse assunto, né? Fazia muito tempo que eu queria falar sobre estudos, universidade, Enem, vestibular, enfim. E eu trouxe dois convidados que têm uma experiência muito legal, que dá pra gente conversar bastante sobre isso. E hoje a Yasmin, que já estuda 2 anos, né, se preparando pro vestibular. Sim. E o tio Léo, que na verdade ele foi inspetor da minha escola e, tipo, hoje a gente é amigo. Sim. E eu não consigo chamar ele de outra coisa a não ser tio Léo. E é muito engraçado, porque você também se preparou durante um tempo de acordo com aquilo que você almejou ali, né? Mas apesar de ter esse lado em comum, de gostar de estudar, enfim, quando eles terminaram o ensino médio, não houve esse interesse imediato por estudo, né? Yasmin pode até falar melhor sobre isso, porque desde sempre você quis estudar, né? Sim. É que assim, eu com estudos na escola sempre me dediquei. Sempre foi uma coisa que eu gostei, sabe? Sempre fiz por prazer, não porque minha mãe mandava. Não, era uma coisa minha. Então foi uma coisa que eu decidi muito cedo. Tipo, já entrei no ensino médio pensando nisso. Óbvio que no ensino médio você não tem uma maturidade tão grande pra você falar, quero estudar pra isso o tempo todo. Que nem agora, hoje em dia. Mas já era uma coisa que eu tava decidida. Mas, Yasmin, sabe uma coisa que eu não poderia esquecer de falar? É que você, mano, você é um exemplo, assim, por mais que, nem tudo é perfeito, saúde mental, abrir bororó, mas você sempre soube dividir seu tempo. Você nunca deixou de aproveitar a sua adolescência, assim, sabe? Mesmo, tipo, sendo uma aluna exemplar, assim, sabe? Saía todo final de semana, PT pra caramba, mas enfim. É importante você falar isso, porque às vezes tem gente que não encontra esse equilíbrio. Você acha que você teve equilíbrio? Sim, com certeza. Eu agora fazendo cursinho, eu tenho essa noção. Eu tenho colegas que tira todas as redes sociais, não sai mais, não faz nada. E agora, nessa pandemia, que eu entendi o que é ficar realmente só dentro de casa, sabe? Você vê que não dá, só estudar não dá. Você tem que dar um tempo pra sua cabeça, porque por mais que você tá com um objetivo, você tem que viver também. Você não pode deixar de viver por causa disso. Você, quando você terminou a escola, você já imaginava que caminho seguir? Você decidiu ir trabalhar primeiro? Como que foi essa fase? Então, muito pelo contrário, né? Primeiro que em casa eu infelizmente não tive nenhuma influência, né? Positiva em relação aos estudos. Nunca tive incentivo e não é nenhuma reclamação, história triste. É que no sentido de que até então ninguém tinha feito, não era tanto costume na época. Meados de 2010, 2011. Os nossos pais até então... Faz tempo, hein, tio Léo? Então, trabalhavam e aí... A mesma piada, nossa, muito ruim. Trabalhavam, meu pai era farmacêutico, a minha mãe trabalhou na época de solteira só. E eles não tinham esse viés de estudo, sabe? De incentivar a fazer uma faculdade. Até porque eles nem sabiam como que era esse caminho para aconselhar. E principalmente no segundo, terceiro do médio ali, tinha alguns professores que eu observava a maneira deles trabalharem já. E via que não conseguiam controlar a sala, aquela zoeira, para quem conhece, né? De Francisco Morato, a escola lá do Jardim Arpoador, que era uma escola complicada. Ele falando mal da escola, meu canal vai cair aqui. E aí, hoje em dia tá bem melhor, inclusive, né? Talvez era o público da época que, enfim, eram outros tempos também. E o que eu via fez eu não pensar em ser professor, né? Pelo que eu vi ali de exemplo deles, de não conseguir controlar a sala, de não conseguir desenrolar. E eu fiquei com esse pensamento durante um bom tempo. E o que foi a opção inicial? Trabalhar na empresa, crescer dentro da primeira empresa que eu entrasse para ver se almejava outros degraus. Igual meu pai fez, igual tinha uns exemplos de primo. Não era exemplo de estudos, né? Os exemplos mais próximos era esse. Fica 15, 20 anos numa empresa, você vai conseguir se aposentar. O pensamento, o foco era esse. Mas aí eu tive algumas experiências em 2 ou 3 empresas que me fez também ver que não era bem assim. Não era tão fácil como eu pensava. Que nas empresas você tem um outro lado que, sim, infelizmente, você também pode ser facilmente substituído, dependendo da empresa, de acordo com o interesse deles, né? Então, foi uma época de bastante reflexão e foi aí que minha cabeça começou a mudar. Quando eu entrei em alguma dessas empresas e vi que talvez ali eu não teria o valor que eu achava que eu merecia. E aí não teve jeito, aí eu tive que ir por outro caminho, que foi o dos estudos, mas só depois. Aí já tinha 21, 22, já tinha passado uns 3, 4 anos. Mas é interessante isso aí que você falou, porque eu também tive mais ou menos a mesma experiência, né? Eu trabalhei numa empresa
E ela nem era privada, assim, porque eu acho que a gente tem uma visão, muitas vezes, da iniciativa privada de que escravidão, que não sei o quê. Mas eu trabalhei numa iniciativa pública onde eu não me encontrei ali. Eu assim, senti a mesma coisa que você, de substituição mesmo, né? E foi ali onde eu pensei, caraca, eu percebi que se eu tivesse um estudo, eu talvez não seria tão substituído assim. E as pessoas que não têm, elas são mais substituídas. Infelizmente, é meio triste falar isso, mas, né? Porque eu sei que nem todo mundo tem oportunidade de estudar, e aí, enfim. Mas se você tem, tipo, eu sempre tive, né? Principalmente agora, eu reconheço alguns privilégios que eu tenho, né? Mas enfim, foi lá na empresa que surgiu essa minha vontade de, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Isso é complicado porque gerou também, depois que eu terminei o ensino médio, um desespero enorme, porque de me matricular numa universidade, assim, sabe? Eu terminei o ensino médio, já fui direto pra faculdade, nem pensei muito se era realmente o que eu queria. Eu pensei o quê? Em estabilidade e dinheiro, que é uma coisa também que a gente vai falar já já, que a gente precisa medir também, porque nem tudo é trabalhos, né? A gente... Senão a gente fica louco, né? Trabalhando num lugar onde a gente não gostava. Você seguiu pra um caminho onde você... hoje você é feliz, claro, mas assim, na época você tinha noção de que você tava indo pra onde você realmente gosta e gostaria de fazer, tipo, pro resto da vida, assim. Você falou de quando eu comecei a faculdade de Educação Física? De Educação Física. Porque mesmo com o concurso, tipo, sendo um inspetor de escola, você era feliz também. Mas, claro, com o seu potencial de estudo, você poderia algo maior, Sim. né? Como a gente estava conversando antes, ali foi um meio que eu encontrei, na época que eu fiquei de inspetor de alunos, foi uma estabilidade, uma segurança para eu poder estudar com calma. Coisa que talvez numa empresa eu não teria, por conta da competitividade, né? Os interesses das empresas privadas são de acordo com a necessidade deles, não a nossa. Se ele tiver que te cortar, eles vão cortar e vão pagar você direitinho, assim como já aconteceu também comigo. Mas você precisa pensar também no seu futuro. Então, na época que eu estava como inspetor de alunos, foi a época que eu foquei e o chão da escola foi o que me motivou, porque eu via meus colegas ali, professores, ajudava muito eles, né? Porque a nossa função é essa dentro da escola, facilitar o trabalho deles ali da melhor forma. E eu tive contato com as crianças, enfim, os colegas professores, tive muito incentivo também deles. E eu comecei a ver que era possível. Eu estava ali de inspetor, tinham outras professoras, tipo, idade próxima à minha. E eu falei, qual que é a diferença, né? O que elas fizeram, o que eu não posso fazer? E na minha cabeça ainda achava que estava tarde, né? Então acho até importante falar sobre esse assunto, que 21, 22 anos eu achava que, nossa, já passou, devia ter começado com 18. E hoje eu vejo que não. Ainda bem que eu comecei nessa época que me deu estalo. Hoje em dia já estou trabalhando na área, né? Já tem completou 3 anos aí. E como você falou, hoje em dia eu me descobri na profissão, mas assim, tive outros empregos antes, né? Então não foi de cara. Mas eu classifico também essas experiências nas empresas totalmente importantes. Claro, com certeza. Aquela frase, né? A gente sabe o que é bom quando conhece o ruim. Não que seja ruim as empresas, mas é um outro modelo, né? Como a gente não falou nomes, é aqui na brincadeira, tô brincando. É um outro modelo de trabalho em si. Então, hoje em dia, poder fazer esse comparativo, falar, poxa, lá era assim, hoje em dia tem isso. E, né, conseguir equilibrar e ver qual que é o caminho para cada um, né? Esse foi o meu. Não sei qual vai ser de vocês, o seu, o da Yas, né? Cada um tem o seu. Eu acho que às vezes nem tem muito problema a gente falar isso, mas tipo, você não teve uma experiência ruim em uma iniciativa nem privada nem pública. Mas, você estudando, assim, você se vê atirando meio que no escuro, por exemplo. Você não tem uma experiência nenhuma das iniciativas. Você tem vontade de ter para saber mais ou menos qual que é o viés que você quer seguir? Ou se você já tem a certeza do que você já quer, assim, pra sua vida? Olha, eu acho que descobrir mesmo vai ser na prática, né? A gente sempre imagina como vai ser trabalhando numa área, mas só estando lá pra saber. Só que também isso não pode te desmotivar. Achar que só porque você não sabe se é realmente isso que você quer, você não vai atrás. Porque eu fiquei muito nessa, eu já fiquei empacada, né? Do que eu vou fazer. Mas aí, tipo, eu entrei no cursinho e falei, não, vou estudar. O vestibular tá lá, mas eu nem sabia o que eu queria. O primeiro ano que eu entrei, eu falei assim, só vou estudar e eu vejo. Sim. E foi. Assim, hoje em dia eu decidi o que eu quero. Ainda tenho minhas dúvidas, mas só... Eu pergunto isso porque, na verdade, as pessoas não naturalizam essa confusão, essa dúvida. E aí muita gente da minha idade, muito jovens, aquele velho, tipo, não vou estudar porque eu não sei o que eu quero. Eu vou esperar eu ter certeza. E, tipo, é muito ruim a gente viver em busca dessa certeza. Eu posso falar que eu sempre tive certeza do que eu queria. Eu cursei o primeiro semestre em outro curso que eu não gostava porque eu sou retardado, porque eu sempre soube o que eu queria, entendeu? Mano, todo mundo ria da minha cara quando eu falava o curso que eu fazia, tipo, nada a ver comigo. Mas, enfim, no momento eu analisei outras situações que na época era cômodo, era mais importante pra mim, mas enfim.
E aí foi por isso que eu perguntei mesmo, pra que as pessoas não se desmotivem só pelo fato de não ter certeza do que quer, né? Olha, eu acho que essa é uma dúvida que acaba batendo em todo mundo. Ainda mais quando tá terminando o ensino médio. Na época do ensino médio, eu lembro que eu fui em muitas feiras de profissões, tentar entender. E, tipo, você vê tanta coisa que você acaba ficando confuso. Eu acho que é mais uma questão de você se conhecer mesmo. E se você também não se conhecer, não tem problema. Vai estudando, vai indo, que uma hora vai aparecer uma luz na sua cabeça. E a certeza, realmente, você só vai ter quando você estiver lá. Eu achei interessante o que você falou, eu não tive essa experiência de começar uma e interromper e parar. A que eu escolhi, eu acabei indo direto. Educação física já tinha muito a ver com esporte, eu sempre fui ligado a esporte, enfim. Mas eu imagino que muita gente deve passar por isso, né? Começar numa faculdade e chegar ali no meio do caminho, né? Pra você, como que foi? Tipo, tinha pressão dos pais? Pra você mesmo, a sua cabeça, pô, tô perdendo 6 meses, ou você já foi que foi? É que, na verdade, o meu maior inimigo era eu mesmo, né? Eu era a minha pressão. Assim, meus pais, super tranquilos, o problema era eu mesmo. Eu não queria terminar o ensino médio e não fazer nada da minha vida e, tipo, cair trabalhando de novo. Eu queria estudar, porque pra mim eu ia ser fútil. Eu ia ser substituível numa empresa e eu não queria isso pra mim. Então eu falei, meu Deus, eu preciso estudar, e eu ficava me cobrando com isso. Então eu fiz o Movimundos pra eu entrar na faculdade depois do ensino médio. Só que eu visava muito dinheiro e estabilidade, que é algo que é muito relativo, mano. É muito relativo. Claro que tem profissões e profissões que realmente tem um nível a mais nesses quesitos. Mas eu acho que é muito importante buscar o que a gente realmente quer. E eu sempre tive certeza do que eu queria. E foi muito engraçado, porque eu fiz 6 meses de um curso onde eu achei que eu ia ter estabilidade e salário e eu não tive nenhum dos dois. Eu mudei de curso. Hoje eu sou estudante de jornalismo e eu consegui um estágio, tipo, na mesma semana, no primeiro semestre. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que quando a gente tem certeza do nosso lugar... Por isso que, assim, é claro, tá tudo bem se não souber o seu lugar também. Mas é muito importante a gente saber, mano. Porque se é o seu lugar, eu sempre tive certeza. Eu tinha medo do quê, mano? Eu sabia o que eu queria. E às vezes as pessoas têm medo mesmo sabendo do que quer, tá ligado? Eu, por exemplo, fui uma delas. Então existe isso. E eu acho que se você tem certeza do seu lugar, mano, e você fizer por onde, as coisas vão acontecer. Não tem como. Porque foi assim comigo, sabe? Foi assim. Nossa, então, bonito, né? Dá o like aí. Profundo. Profundo. Eu não sei se eu teria essa coragem que você teve, mas foi importante. Você vê que ali 6 meses você tá super novo ainda, então, tipo assim, imagino que muita gente, já conversei com pessoas que estavam com essa mesma dúvida, esse mesmo problema, e às vezes a pessoa fica com medo de desperdiçar os 6 meses. Sim. Só que se você não para e continua em algo que você não gosta, você vai continuar desperdiçando tempo, né? Então... e tem uma coisa também que é muito foda, que meus pais sempre me apoiaram, sabe? Eu falei antes sobre reconhecer os nossos privilégios, isso é muito importante. Porque eu desisti do meu primeiro curso e meus pais não encheram o meu saco. Mas tem gente que vai ser crucificado se mudar, entendeu? Então, assim, vocês reconhecem algum privilégio que vocês tiveram ou que ainda tem com relação a essas áreas de estudo, enfim? Você acha que, por exemplo, de você estudar 2 anos e, tipo, não ser obrigado a trabalhar... Enfim, talvez seja um privilégio. Não, com certeza é. Assim, a questão do apoio familiar e também da estrutura para me manter só estudando agora é muito importante. Porque estudar e trabalhar não é fácil. Não, ainda mais para quem tá prestando vestibular entende. Mas essa questão, assim, de pressão é muito minha. É uma questão que nem você falou, sabe? Eu sou a minha própria inimiga. É que a gente é doido, né, mano? Isso que é foda. Então, minha mãe sempre foi muito tranquila com isso. Faz o que você quer, o que você acha legal. E vai que vai. Só que eu, não. Eu que me cobro demais. E acaba sendo um puta de um problema. É porque se você se cobra na medida certa, ok. Não pode passar muito, né? Com certeza. Com certeza. Você reconheceu algum privilégio ou você, tipo, foi realmente correria? Porque tem gente que dá o sangue, né? Cara, certeza que eu tive alguns, né? Se a gente comparar com outras situações aí, por exemplo. De quem tá assistindo, certeza que alguns benefícios eu tive sim. Mas é privilégio, se você juntar com esforço, aí dá certo, né? Se você tiver o privilégio, isso pode justamente virar contra você, né? Se tornar uma pressão extra. Você fala, poxa, fulano tá trabalhando e estudando e parece que as coisas estão caminhando, eu que só estudo, parece que não tô aguentando mais. Então, o privilégio pode existir, mas você tem que saber utilizar também, saber o que faz com isso. No meu caso, talvez eu não visualizo tanto, porque... O método, né, de prova, a rotina de estudo é diferente da IAS, por exemplo, né? Não é um período tão longo. Concurso, para mim, pelo menos, eu sei que tem pessoas que fazem cursinho, né? Estudam períodos maiores. Mas para mim, eu sempre gostei de estudar com tiro curto, tipo de 2 ou 3 meses. E autodidata. Então, pegava conteúdo na internet, pegava livro
legislação, eu baixava e lia. Eu Então, também. Tem privilégios? Certeza que teve ao longo do caminho alguns, né? Não tive pressão da minha família, enfim, essa parte foi bem tranquilo, não imagino como seria se tivesse. Mas junto com o esforço, né? Fazendo meus corres, trabalhando ao mesmo tempo. E aí sim, aí tem mais chances de dar certo. Você falou alguma coisa que eu esqueci o que foi, mas me lembrou a questão de, tipo, às vezes você falar, alguém perguntar pra você, o que você faz da vida? Aí você falar, não, eu super imagino você. Aí você fala, eu estudo. Aí a pessoa fica tipo, nossa, mas você só estuda? Tá, como mas se e isso aí? não fosse cansativo, tá ligado? Como se também não demandasse um tempo, um foco. E aí, como você recebe muito essas perguntas e, tipo, essas Nossa, respostas, tipo, nossa diminuindo? Tipo assim, tem muita gente que gosta de se intrometer, né? E ninguém A gente aqui. ninguém tá na pele pra saber como que é, porque é fácil você falar, se você só estuda. Mas, tipo, não é você que acorda cedo e passa o dia todo nisso, à noite. Aí, tipo, chega de fim de semana, você também tem prova pra fazer, você tem as coisas. Então, é muito complicado. E, assim, tem muitas pessoas que chegam e você fala, você precisa começar a trabalhar, né? Tá na hora de você trabalhar. Você só estuda. Sabe? E, tipo assim, são coisas que acabam te desmotivando um pouco, querendo ou não. Porque, por mais que você entende todo o seu valor, você fica pensando, caraca, ele já tá trabalhando, ele já tá fazendo faculdade, já tá fazendo isso, e eu tô aqui estudando por uma coisa que é incerta. Então, é muito foda. Você tem que conciliar muito o psicológico também. Não, então, enquanto a Yas falava, me bateu uma curiosidade, porque de início eu tive muita dificuldade de descobrir o meu método de estudo. Cada um tem o seu. Às vezes a pessoa desanima de estudar porque ela fala assim, não, eu não funciono à distância. Ou, não, pra mim na faculdade todo dia não dá certo. E é justamente sobre isso. Cada um vai ter um método, vai funcionar melhor. Uns são autodidatas, outros gostam de um professor ali e tal, enfim. Pra você com todo esse tempo pra estudar, novamente, pode ser um tiro no pé, né? Se você direcionar errado esse tempo todo. E aí você vai mais fundo errado do que a pessoa que tem pouco tempo e errou pouco, né? Como que foi pra você organizar os estudos, assim, tipo, escolher, se teve dica, tem alguém que você acompanha? Então, assim, eu vejo por mim ano passado, que entrou na pandemia, o quanto que eu fiquei perdida, né? Porque eu que tinha que me organizar em tudo. Pela primeira vez eu me vi, tipo, sozinha. Faz suas coisas, sua rotina. E vai que vai. Só que assim, depois que passou todo esse ano, que eu conheci a Suzane Ribeiro, que é uma moça que... Minha amiga. Ela tem um Instagram, ela passou em medicina na USP, ela passou no ITA, então ela tem uma experiência muito grande de vestibular. Eu comecei a ver que fazia muitas coisas que eu estudava super errado, super errado. E essas dicas, assim, vai te ajudando. O que você fazia de tão errado assim? Bom, deixa eu ver. Simulado. Quem faz cursinho sabe que sempre tem os simulados, assim, de finais de semana. Acabava fazendo simulado, depois não ia ficar corrigindo Revisando. ele. E, tipo assim, é um tiro no pé. Você vai fazer um simulado, você não vai corrigir ele? E aí, o que vai adiantar? Nada. Então, tipo, ela mostra o método de prova antiga, que, assim, fez eu evoluir muito mais esse ano do que no ano passado. Ano passado eu não evolui muito. Tanto é que eu tive que continuar, né? Mas esse ano eu acredito que eu esteja muito mais preparada. E se também não estiver, ano que vem estamos de novo tentando. É importante isso tentar, né? Ah, sim, com certeza. Tem muita gente que desiste, né, do processo. Porque, querendo ou não, é uma pressão sobre você. Mas, se é um objetivo, não tem muito o que fugir, né? Mas o que você diria, por exemplo, sobre tentar? Acho que a gente pode até falar sobre nós três, assim. Porque eu tenho uma visão de que, tipo, é muito importante, assim, você tentar até o fim, mano. Enquanto você acreditar que esse é o seu ideal, por isso que, mano, é muito importante as pessoas fazerem terapia, assim, pra se conhecer real. Porque enquanto você tiver certeza que esse é o seu rolê, mano, você tem que tentar, mano. Tá ligado? Você tá aqui pra isso mesmo. Tipo, só tem essa vida, só tem... Esse é o intervalo pra você tentar, tá ligado? O limite é esse. Você acha que existe um limite, por exemplo? Porque tem gente que, tipo, tá há muito tempo tentando passar em um vestibular. E na minha visão, eu não vejo... pra que desistir, tá ligado? Assim, eu abri a minha mente pra isso. Porque a gente tem que ir até certo ponto, acredito eu. Eu vejo que tem pessoas no meu cursinho que tá há 7 anos tentando. Não, eu não digo que estudo seja uma perca de tempo, mas eu acho que você pode também pensar em outras possibilidades. Sempre Sim. ter, assim, um plano B. Uma particular também, né? Tipo, às vezes um desconto alto.
Às vezes você não consegue uma 100% na pública, mas você consegue, tipo, uma 80% numa privada. Porque assim, não adianta desmerecer uma particular e exaltar uma pública. Todas mesmo. têm os seus problemas. É que assim, cada um almeja uma coisa, cada um tem o seu objetivo. Então você vai muito por esse critério. Não porque achar que uma é melhor que a outra. Mas você sempre tem que ter essa questão do plano B. Porque é muito importante. Você pensar num segundo curso, você pensar em outros meios para você chegar num objetivo, entendeu? Que seria estudar numa faculdade. Porque Mas eu acho que então a gente tem que substituir esse objetivo por exemplo, estudar tal curso, porque aí abre o leque, tá ligado? Você pode estudar numa pública ou numa particular, numa próxima da sua casa, mas se você não conseguir numa longe, você estuda na próxima da sua casa. Sim, entendeu? mas é o que os vestibulandos, eles... É uma mente muito fechada. Porque tem gente que almeja tal faculdade e se mata pra entrar na faculdade. Entendeu? E assim, beleza. Eu tenho amigas que são assim e eu também tô nessa. Senão eu não estaria estudando pra isso. Mas a partir do momento que você tá se desgastando muito com isso, você tem que se priorizar também. Pensar num plano B. Falar, deu, vamos por outro caminho. Mas é que cada pessoa tem uma experiência. Sabe o que é interessante? Porque eu acho que quando a pessoa tá dentro da universidade, ela tem uma visão totalmente diferente. Porque quando eu, por exemplo, tô inserido numa universidade, eu percebo que às vezes vai muito mais de você do que propriamente do lugar que você tá inserido. Aconteceu isso com você, por exemplo, de você estar na universidade e mudar algum olhar que você não tinha antes? Mano, muito interessante o que você falou, porque a minha faculdade, não sei nem se vocês sabem, se a gente já conversou sobre isso, mas foi à distância, né, de educação física. Nossa. Então, você perguntou, por exemplo, do ambiente da faculdade. E o ambiente da minha era de educação física e era uma faixa etária muito alta, tipo 40, 50 anos, a maioria deles fazendo a segunda faculdade por hobby, não era igual eu, tipo 21 anos, primeira faculdade, já pra se matar pra trabalhar mesmo. Eles estavam fazendo ali pra cuidar do corpo, pra conhecer mais sobre si, enfim, outros motivos. Mas a forma como a faculdade abre a sua mente é impressionante, porque a gente está com a impressão do ensino médio. No ensino médio a gente tem muitas influências, muitos amigos, pessoas que cresceram com a gente. Então é muito difícil, né, focar nos estudos nessa fase. Já estava trabalhando também, não consegui extrair o máximo do ensino médio, que também não era de qualidade. Agora, se você chega na faculdade, você tem contato com outras pessoas, outras culturas, pessoas que já estão talvez na segunda graduação, né? Então, você vê ideias diferentes da sua, com bons argumentos, você precisa escutar mais, né? Aprender com quem está ali. Então, é totalmente diferente do ensino médio. Você precisa buscar mais o conteúdo, não é tudo dado de mão beijada, né? Então, você precisa estar sempre buscando ali, se preparando e fogueira, né? Às vezes você é jogado numa fogueira ali, na faculdade, mas assim, tudo pro seu aprendizado. Sim. Tudo que eu passei de fogueira, por exemplo, apresentação de seminário em cima da hora, tipo, você pesquisar na hora o tema e ir pra frente apresentar. Na época era um pesadelo. Hoje em dia foi o que me preparou para eu chegar numa sala com 30, 40 alunos de 9º ano e me sentir seguro, né? Porque eu já passei por esse processo na faculdade. Então só quem entra mesmo e dá as caras para bater que vai, né, ter esse aprendizado aí. Sabe o que é muito interessante? Eu percebo que o conteúdo também, como eu estudei um semestre de letras, eu vi muito conteúdo que a gente viu na escola, mas assim, tipo, o raso do raso, tá ligado? Na universidade, por mais que, tipo, não é, nossa, uma USP, eu vi coisas que, mano, na escola os professores tinham medo de falar, tá ligado? Então, tipo, é muito real, mano. Se você quiser uma vida, uma mente mais aberta, mais intelectual mesmo, mano, estuda, velho, porque o mundo é muito maior do que, às vezes, o ensino médio te oferece, sabe? Essa questão que você falou do ensino médio, eu vi muito no cursinho. Porque, tipo assim, querendo ou não, o cursinho é como se fosse um 3º ano eterno. Que você vai revisar tudo que você viu no ensino médio. Mas a mentalidade é totalmente outra, Porque, assim, ensino médio você não tá ligando muito pra tipo, estudo, essas coisas. Quando você chega no cursinho, você tá falando, pô, eu tô fazendo isso por mim. Então, se eu não fizer, eu que tô ferrando com tudo. Então, são pessoas maduras, que já entram sabendo o que quer. Tinha pessoas no cursinho, assim, esse negócio de idade, né? A galera fala, é tarde pra estudar. Eu lembro que eu entrei no cursinho, tinha um cara lá de 30 anos no cursinho, enquanto eu de 18, né? E eu acho muito importante isso, você vê a realidade do outro, você acaba saindo dessa pressão gigantesca de que eu tenho que passar logo. Porque se eu tivesse saído do ensino médio e entrado direto numa faculdade, eu acho que seria uma mudança muito radical. Porque é uma responsabilidade muito grande que eu aprendi a ter
no cursinho. Cara, acho que isso encaixou perfeito, tipo, no exemplo de nós três, né? O Felipe saiu e entrou logo em uma, e aí precisou sair. Eu dei um tempo, eu não queria faculdade, né? Quando eu saí do ensino médio. Acabei fazendo Enem depois de 3 anos e deu certo. Então, assim, pra quem, igual a Yas falou, pra quem tá inseguro, achando que, nossa, 18, 19, não tô matriculado ainda, 3 histórias diferentes aqui que todos têm o seu caminho. Caminhos diferentes, cada um foi pelo seu. Felipe foi de cara, trocou. Eu demorei 3 anos pra tomar a iniciativa, mas quando tomei, já estava com a maturidade melhor pra escolher a certa na minha cabeça. E o que não me impede de fazer outras hoje em dia, né? Sim. Também. E a Yas se concentrando aí, foi decidir depois, né, de medicina veterinária. Então, assim, tem jeito pra todo mundo, né? Isso que é essa mensagem que a gente quer passar, né? E eu acho importante passar isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua fase de amadurecimento, cada um tem seu processo. Evitar comparações, né? Mas esse mundo de Instagram aí que a gente Nossa, complicado. tem uma pessoa que a gente admira, a gente acaba se comparando com ela. E isso acaba prejudicando. Né? Nossa, é muito sério esse negócio de a gente, tipo, usar o outro como exemplo. Porque, mano, é aquela coisa que a gente falou, que, mano, quem vê close não vê corre, tá ligado? Gente, eu acho que o pós-ensino médio é surpreendente. Porque no ensino médio você tá muito afobado com o que você vai ser, o que você já quer ser rico, você já quer tudo. E quando você vai ver, um tá aqui, outro tá casado, outro tá com filho, o outro tá estudando. E, tipo, Você vê, ninguém. E, tipo, por mais que todo mundo, cada um no seu canto, ninguém tá muito estouradão, assim, igual você pensa que você vai estar, entendeu? Então, porque assim, eu acho que desmotiva demais essa questão do fim do ensino médio. A galera coloca pra baixo, você tem que fazer isso, você tem que ser alguém na vida, você tem que correr atrás. Quando, na verdade, você não precisa de toda aquela sua pressão, porque você não tem nem a maturidade de decidir ainda o que você quer. Eu acho muito importante a gente levar essa mensagem, porque, mano, é uma parada que todo mundo passa, sabe? E a gente precisa normalizar muito o que acho que a internet não normaliza, que é o que todo mundo passa, tá ligado? O que você sofre, eu sofro também, tipo, tá todo mundo na mesma, apesar de suas diferenças, sabe? E, mano, como você falou, o pós-ensino médio, assim, é surpreendente, né? Como você falou, e às vezes um pouco assustador. Porque eu terminei o ensino médio, gente, no meio da pandemia, né? Então, tipo assim, eu me deparei com um flop de vida que eu não tava acostumado, assim. Porque, tipo, além de que eu não tava fazendo, não tava na Disney, eu não tava fazendo porra nenhuma, entendeu? Então, tipo assim, tudo bem você não tá na Disney, mas eu não tava fazendo nada, porque eu tava no meio de uma pandemia, entendeu? Então você entender também que nem tudo tá no seu controle, sabe? Eu acho que às vezes a gente que, tipo, vai estudar ali, prestar vestibular, tem que entender que, mano, às vezes não é pra ser mesmo, entendeu? Eu acredito muito nisso, mano. Que às vezes você vai estudar pra caramba e não vai dar certo, mano. Eu acho que você tem que ter a mente aberta pra isso. Com certeza. Você tem que também aceitar as coisas, né? Como são. Você bater muito numa tecla, você tem que ver se vale a pena, se não vale. Você tem que sempre estar medindo. Que fita. Acho que outra coisa que acaba se tornando uma pressão é você justamente, acho que foi isso que te pegou, me pegou numa época, e a certeza também. Quando você sabe o potencial que você tem, e aí você fala, meu, já era pra eu estar dando frutos, né? Como Essa se o árvore mundo já era não pra estar quisesse, produzindo, né? Sim. Você acha que você deve algo, né, pro mundo. Sendo que é uma pressão que você coloca sobre si que é injusto, né? Igual eu tava dizendo anteriormente, cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo. E isso pode virar justamente contra você. É bom você ter noção do seu potencial, mas não colocar isso como uma obrigação, né? Prazo de validade, prazo pra terminar, até porque se você dá um tiro errado e acaba entrando por um caminho que pra dar uma meia volta é muito mais difícil você retornar o processo, né? Dependendo de até onde você foi. Então, cada um tem os seus conflitos. A pessoa que passou em primeiro, que conseguiu um emprego, a vida dela não tá zerada a partir daí, pelo contrário, é o começo de tudo ainda. Então a gente não deve se comparar, achar que, nossa, é um mar de rosas depois que conseguiu entrar, porque tá começando outro desafio, né? É bom também o pessoal ter a noção disso. Tipo, o Que diploma da faculdade, lógico, é gratificante, você vai comemorar, você vai celebrar essa conquista, mas é uma outra etapa que tá começando também, não dá pra esquecer disso, né? O mercado de trabalho tá aí, então A vida é um caminhão que passa por cima de você o tempo todo e você não anota a placa. E entendeu? o importante, agora você falou, eu lembrei, aproveitar o trajeto. A Yas, Mano, é muito enquanto verdade ela tá isso. estudando, ela estuda muito, mas ela não deixa de aproveitar, né? Ela tem a rotina pesada dela. Eu também, da mesma forma. Então, acho que a principal dica é isso.
Seja você vai estudar 10 horas por dia ou você vai estudar 2, aproveita o trajeto, não deixa de curtir a sua vida, lógico, de acordo com o que você organizou. Porque se chegar lá na frente, você quebrar a cara de alguma forma, você vai poder falar que aproveitou o processo. Sabe aquela coisa, tipo, a felicidade é muito mais no caminho do que... A alegria tá muito mais no caminho do que no final, tá ligado? Mano, isso é muito real, mano, muito real. E a gente precisa muito, tipo, aproveitar o hoje, assim, esse processo mesmo, tipo, por mais que seja difícil. Porque também as coisas são muito únicas, assim, o sabor de hoje não é o mesmo de amanhã, tá ligado? E aí, às vezes, por mais difícil, porque sempre vai ser mais difícil, sempre. Você sempre vai ter, tipo, uma luta mais difícil do que a anterior. A vida é isso, mano. Então, tipo, se você não souber reconhecer isso, você sempre vai ser ingrato. Você sempre vai ficar, putz, que saudade de antes, tá ligado? Então, tipo, é bom a gente... eu acho que a gente conversa muito sobre isso, eu e Yasmin. Porque a gente teve, tipo, um ensino médio muito bom, assim, um final, né? Só que a gente precisa ter a consciência de que foi bom real, enquanto isso tá acontecendo, tá ligado? Sabe ser feliz enquanto o momento tá acontecendo? Eu acho isso muito importante. A gente idealiza demais, né? E isso pega também na comparação. Porque eu vejo a questão de vestibular, quanto você se compara com outra pessoa. Eu estudando e a pessoa já trabalhando, já tendo dinheiro, já viajando. É muito complicado. Até essas questões de rede social. Você mesmo me vê, eu sempre tô desativando, dando um pouco de um tempo. Porque pra mim, que tava tipo na pandemia, só dentro de casa, estudando, e via que tinha gente curtindo, era uma realidade muito diferente. Eu ficava muito mal. Porque você fala, meu Deus, eu não tô sendo feliz com isso. Então... Você tem que... Você bloqueando o tio Léo. Voltando a viagem. Não, é que você tem que entender a sua vida, entendeu? Não ficar olhando só do outro. Porque o outro pode estar saindo, mas ele tem a guerra dele pra lutar, entendeu? E a sua é diferente. E a luta dele ele geralmente não posta, e você só vê o que ele posta. Exatamente. Problemas de redes sociais. E a gente tem essa tendência, né? Você estava falando sobre, nostalgia, tal, você lembra daquela época, que época boa e tal, parece que hoje em dia aquela época era melhor, não sei, e aquilo tal. Sendo que, na verdade, o nosso cérebro, ele dá um bug, né? Nós temos a tendência de lembrar dos momentos bons passados, né? Mas você não gostava de acordar cedo pra ir pra escola, tinha dia que tinha aula vaga era chato pra caramba, tinha aula tal chata do professor chato que você não gostava. E a nossa tendência, a tendência do nosso cérebro é tirar essas informações e deixar suas coisas boas. E essa nostalgia é perigosa porque ela pode fazer a gente ficar com tanta saudade e parar no tempo, esquecer de continuar caminhando. Ficar desmotivado. E isso serve pra tudo. Nossa, escola, emprego. Por exemplo, o emprego de telemarketing, que foi o meu primeiro, na época eu não aguentava. Hoje eu tenho saudades, tipo, das amizades, de tudo. Juro. Pra você ver como que o nosso cérebro distorce, né? Isso serve pra relacionamentos, pra amizades, pra lugares que você mora. Eu que me mudei algumas vezes. Sempre onde eu tô, eu acho que é top. E assim vai. Se você for ficar com saudade sempre onde você tava, onde é o mais cômodo, por exemplo, seria ficar em casa, lá em Morato, com a minha mãe, toda a estrutura. Você precisa procurar evoluir. Acho que nos estudos também se encaixa. Isso aí. Caraca, que massa. Agora, falta pouco tempo pro Enem. O que dá tempo, você acha que... O que dá tempo pra fazer agora pra você, tipo, ter um resultado bom, assim, no vestibular? Olha... Aqueles nada. Se ferra aí. É brincadeira. A gente não é... Então, rezem bastante. Não, a prova vai ser com consulta, né? Você e Deus aqui. Eu acho que, assim, um método que eu achei que me ajuda muito é a questão de você fazer prova antiga. Não simulado, mas você estudar por questão. Porque agora não compensa e pegar assuntos para você ver. Isso teria que ter sido feito durante o ano. Então, você estudar por questão, você vai revisando, você vai aprendendo mais. E eu acho que pode ser uma boa para esse momento. Justo. Agora, você que passou em vários concursos públicos, né? Que você acha? Qual que é o caminho mais certo, assim, que você... Claro, cada um vai ter as suas técnicas e enfim. Mas, assim, o que mais deu certo com você? Primeiro, acho importante falar da questão do Enem, né? Fiz o Enem em 2013. O tema era lei seca. Na época, eu tava terminando de tirar a habilitação. Pra mim, calhou certinho. Era um assunto que eu... tava... Caraca, mano, tem gente que nasce com o cu virado pra lua, né, mano? Putz. Foi um assunto que calhou muito, então eu consegui desenrolar. Mas a parte ciências e tecnologias e tal, a parte específica mesmo, até mesmo para tranquilizar quem tipo saiu do ensino médio, saiu com a sensação, acho que acontece com muita gente isso, com a maioria, de que não aprendeu nada no ensino médio nos anos todos de estudo. Eu saí não sabendo escrever meu nome, gente, juro por você. Eu saí com a mesma sensação, com a mesma. E pra mim, o conhecimento que eu tinha ali foi o suficiente para eu conseguir passar. Então, às vezes, a gente sai com uma impressão
deturpada e distorcida. Eu sempre estudei em escola pública e nessas condições eu consegui, deu tudo certo, caprichei na redação, tipo, caiu esse tema que já era algo que eu tava vendo, facilitou muito. Então, assim, se você tá com essa sensação de que não aprendeu nada durante o ensino médio, não vou nem me inscrever, não vou fazer, faz, vê como que a prova sente, às vezes pode ser que dê certo logo de cara. Porém, né, para equilibrar as coisas, era uma outra época, 2013, não era tão concorrido como é hoje, então tem altos e baixos. Em relação aos concursos, que você perguntou, né, últimas semanas de estudo, qual que era mais ou menos os meus métodos, esse que ela falou, acho que é a dica mais matadora. Então, nos concursos, mudam as bancas examinadoras, quem vai fazer a prova, quem vai escrever a prova. Então, existe, por exemplo, uma banca que é a VUNESP. Se a banca examinadora da sua prova, isso você já sabe quando lança o edital, é a VUNESP, você vai estudar as provas anteriores daquela banca, para você acostumar com o tipo de prova, como eles perguntam determinadas questões, porque muda totalmente. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, Quais tem são os todo tipos? estilo. VUNESP, qual mais? Então- VUNESP, Moura Mello, eu já fiz, tem várias siglas, né? Na verdade, cada prefeitura, por exemplo, eu que sou dos concursos, né? Cada prefeitura contrata, faz uma Eu que sou dos licitação, concursos, é ótimo. abre uma Queria ser licitação, assim. Aham. abre uma licitação, aquelas empresas organizadoras de prova vão competir, a que for mais interessante para a prefeitura financeiramente, enfim, logística e organização, é a que eles pegam. Ou seja, inclusive muda. Jundiaí, por 2 anos, era uma banca examinadora, eu estava acostumado a estudar para lá, e mudou. Então muda tudo, né? Muda o método de estudo, o padrão. E fora, assim, que eu vejo a internet como uma faca de 2 gumes. Pode ser uma ferramenta muito boa de estudo, a gente já sabe, não tem dúvida disso, mas pode te distrair muito também, né? Se você deixa ali a barra do YouTube com o professor de português, mas você deixa logado o Facebook, vai aparecer a barrinha vermelha lá, notificação nova. Sim. E isso me pegava muito, quando você vai ver, você já tá 15, 20, 30 minutos ali rolando o feed e a sua aula tá lá, você tem que começar do zero de novo. Sim. Então, pra mim, eu acho que é descobrir o seu método de estudo. Tentativa, erro, vai experimentando, vai fazendo prova. Não foi no primeiro concurso que eu passei. Sim. Dificilmente, nunca vi ninguém que passou no primeiro, logo de cara, para começar a trabalhar. Geralmente no primeiro você toma bomba. Essa bomba te ajuda a amadurecer. Você pega ali a experiência de prova, vê como que eles pedem. A partir daí você vai para cima. Mas as técnicas de estudo são várias. A gente pode desenrolar aí depois sobre isso aí. Reconhecer também a prova, que nem você falou, é muito importante. Quem faz. Eu não fazia ideia, mano. Não, disso. quem presta vestibular entende. A prova do Enem e a prova para você entrar na USP. Tipo, é uma diferença muito grande. Uma é uma prova mais crítica, a outra é uma prova mais técnica. Então, conhecer, fazer a questão da prova antiga vai te ajudar demais. Você vai entender o estilo de questão que vai estar sendo pedido. Pode ser até mesmo que caia questão praticamente igual, com outra maneira de falar, até porque a banca, ela faz muitas provas em vários municípios, em várias cidades. Então pode ser que ela até repita a mesma questão de forma diferente. Então se você fez esse simulado em algum outro momento, fez exercícios, aquilo está guardado no seu cérebro. Pode ser que te ajude ali na hora da prova. Talvez não para você matar a questão, mas te dar mais clareza num chute, né? A gente pode até falar da questão do chute, né? Que as pessoas falam, poxa, chutei tudo. Existe o chute consciente também, com alguma base, né? Você não pode chutar totalmente no escuro. Sim. Precisa procurar achar ali na questão, pelo menos alguma coisa que te leva a achar que poderia ser aquilo, né? Então, a questão, até mesmo a questão do chute dá para trabalhar em cima. E, psicologicamente falando, né? Véspera de prova, e as Felipe, né? Você já fez algumas também. Como que vocês se sentem? Se vocês se preparam, tem alguma coisa? Vocês dormem bem antes? Depois eu conto a minha também. Eu durmo muito bem. Não, eu gosto de estudar, né? Então, eu gosto de estudar, tipo, a prova, assim, eu faço por exemplo, prova, tipo, de semestre. Tudo bem que meu curso ele é muito prático, então, tipo, eu tenho poucas provas, assim, tensas, assim, sabe? Que exija de mim... Porque isso é muito foda a gente falar, porque, por exemplo, eu acho que as pessoas têm medo de faculdade, mas, tipo assim, você tem um preparo, não é por bimestre, igual na escola. Você tem um preparo semestral, entendeu? E, tipo assim, às vezes é um semestre pra vocês fazer 10 questões, tá ligado? Então, tipo assim, você tem um material muito bom pra você estudar, sabe? Às vezes, sei lá no portal da sua faculdade, enfim. Então, é mais fácil. Eu acho muito mais fácil estudar na faculdade do que no ensino médio. É que eu acho que a universidade ela vem com uma linguagem que exige de você um estudo maior. Mas eu acho mais fácil. Então, eu prefiro estudar, tipo, me dedicar mais durante o semestre
pra depois chegar na prova eu ter mais confiança, assim, sabe? Deu pra entender? Mas chegou o dia da prova, tal, você Aí é é de Pai boa, Nosso, fica 2 Ave tenso, Maria e vamos que vamos, e entendeu? vai que vai. Eu sou muito ansiosa, né? Então eu sofro a semana toda, o dia todo. Assim, amanhã mesmo eu vou ter um vestibular e hoje eu tô aqui. Então, tipo, a questão é... Mas tá toda cagada, né? Não, eu tô tentando me tranquilizar, porque tem muita gente que fica bitolado um dia antes da prova, estudando. E, você tem que pensar no que você fez antes, não vai ser um dia que vai te salvar. É. E eu já fui dessas, de ficar um dia todo estudando antes da prova. E me ajudava em nada, sabe? Só me deixava mais ansiosa. Então, é ver o que é melhor pra você. Se você vai se sentir mais seguro dando uma estudada antes, ok. Eu não vou me sentir mais segura. Eu prefiro me distrair, tá aqui conversando com vocês, pra amanhã eu tá com uma mente mais aberta, mais tranquila, porque o nervoso, ele te atrapalha num nível absurdo. Você tá lá, você não tá fazendo aquilo, é o tempo, é a pressão, você não consegue raciocinar direito, e tem gente que realmente trava. Você? Eu acho que duas coisas importantes. O principal foi o que a Yas falou, de você ter consciência do seu processo, o que você fez, você deu o seu melhor. Ali é hora de colocar, se não vier os conteúdos que você estudou, se não for a sua prova aquele dia, terão outras provas, você deu o seu melhor. É importante ter essa consciência. E isso também que ela falou sobre estudar de última hora, eu até brinco, né, com os meus colegas que às vezes, né, a gente está conversando sobre concurso, tal, época de prova, data de prova, e eu falo que, primeiro, não se preocupar com os concorrentes, às vezes tem, 700 inscritos ali e tal, e você está se preocupando com o número. Poxa, são apenas 10 vagas. Você tem que pensar que são 10 vagas, você tem que se concentrar nessas vagas. Ah, mas fulano vai estar estudando, eu estou trabalhando estudando. Faz o seu melhor. No dia da prova, eu costumo dizer que aquelas pessoas que ficam ali lendo o livro na porta da escola são candidatos a menos, porque se o cara está estudando até aquele momento ali, sinal de que o processo dele ele não está se sentindo seguro para entrar com confiança para a prova. Então, véspera de prova, eu tiro para relaxar, não estudo o último dia, eu sei o que eu já fiz. Já teve vez de chegar mais cedo e na prova, na sala de aula, e eu pegar no sono, dormir, 20 minutinhos antes da prova, de tão relaxado que eu tava. Foi uma das provas que eu fui melhor, inclusive. Pra você ver... Dica aí, gente. O povo não tomando calmante. Foi muito da prova, né? Por isso que eu tava dormindo. E tava realmente muito relaxado. Então, quando você tá consciente do seu processo ali, nada vai tirar o seu foco. É claro que isso é trabalhado, talvez não seja na primeira prova que você vai chegar tão tranquilo, mas é justamente você fazer provas, ficar calejado, que é o que vai te dar a base para você não assustar. Se você faz uma prova só durante o ano, ou uma a cada 3 anos, você está apostando tudo ali, você está colocando pressão em você mesmo. Tem mais provas para fazer, ainda que seja simulado, seja vestibular, eu acho que é o melhor caminho para você não ficar tão tenso, né? Então eu queria que você, antes de encerrar, desse uma mensagem mesmo pra galera que vai fazer semana que vem, acho que é semana que vem que vai ser o Enem, pra galera que tá se preparando já, ou que também não se preparou, enfim. Bom, acho que baseado na minha experiência, o importante agora é manter a calma. Entender que se não passar agora tá tudo bem e seguir pra próxima. Porque a pressão vai te destruir, mesmo que você esteja 100% preparado pra isso. Então, é manter a calma, ficar relaxado, entender que é só uma prova e que a vida tá aí pra ser vivida. Vamos que vamos. Foda. Agora, tio Léo, eu tô pra fazer um concurso público semana que vem, cara. Me ajuda. Concurso público acredito que, como eu falei anteriormente, é muito difícil você fazer o primeiro e dar certo logo de cara. Então, você faz o concurso, você vai reconhecendo ali como que a banca pede, como que é o estilo de prova e você vai se aperfeiçoando. Mas uma dica importante, eu acho que é organizar a forma de você estudar, porque quando você estuda errado, você desperdiça energia e tempo. Então, se você já conseguir acertar esse processo, é meio caminho andado. Pode ter os seus concorrentes, que eu falei lá, para não se preocupar, justamente por isso. Pode ter muita gente que está estudando errado. Se você... Estratégia de prova também é uma coisa muito legal para se ver agora. Verdade. Como que você vai chegar no dia, por qual matéria você vai começar. Porque tem muita gente que erra nisso, peca no tempo e aí ferra com tudo, sabe? Tem gente que fica desesperada na hora de fazer a redação, não dá tempo de fazer. Tem pessoa que prefere começar pela redação, tem pessoa que começa pelas questões. Uma dica importante, funciona muito pra mim, eu já falei da questão dos chutes, né? Tem que ter um chute com um pouquinho de consciência. Mas assim, você viu aquela questão, às vezes é uma questão, de matemática. Você vê que é difícil, você não lembra de ter visto aquele assunto tão cedo.
Você não vai perder 3, 5 minutos ali, passa pra próxima. Às vezes você vai desenrolar, no final, se sobrar tempo, você tenta tirar aquele leite de pedra daquela questão. Se você ganhar um chute ali naquela, beleza. Mas não fica preso ali, porque daqui a pouco no final tinha 4 ou 5 questões que você mataria, lendo com calma. Com certeza. E você desperdiçou esse tempo lá atrás, onde você nunca viu aquela questão ali, não vai sair de lugar nenhum. E você ficou 5, 10 minutos ali, vai comprometer sua redação no final, vai comprometer questões que estavam ganhas se você lesse com calma. Pegou uma pedreira ali, passa pra frente, se sobrar tempo, você volta. E tentar acalmar, tranquilidade, boa noite de sono, né? Anteriormente, isso é muito importante. Uma boa alimentação. Boa alimentação. E aí, no dia da prova, evitar ficar se comparando, evitar se preocupar com o tempo. Às vezes, no final da prova, algo que acontece muito. Não sei como que é no Enem, mas acho que deve ser parecido. Começa a levantar um, começa a levantar Putz, isso outro. é horrível, Nossa, Os cara. 3 péssimo. últimos precisam ficar Nossa, para conferir a cara, prova. isso é o E aí pior. você começa Eu a acho que suar, ninguém né? quer ser os 3 últimos, Pois né? é. Ninguém. quer Sendo ser. que ali é o dia mais importante da sua vida, você não tem que se preocupar com Meu, isso. Se for o é. último, dane-se se você vai ser o último. É seu futuro que tá ali naquelas folhas, né? Então você é o último, beleza, ótimo. É bom que eu fico sozinho, tem que pensar dessa forma. Não, fulano já saiu e eu tô aqui ainda, será que eu sou o único que não tô conseguindo fazer? Esquece. Às vezes o cara que termina o primeiro chutou tudo. Aí que tá. E tá te colocando pressão. Você viu isso? Não, é porque você se compara. Esse processo de estudar é uma comparação toda hora. Então é um problema muito grande. Aí foi o que a gente tava falando, a questão de estratégia mesmo, de você entender como você vai chegar e você vai fazer. O Enem, realmente, eu recomendo você chegar a começar pela redação e... É mesmo? tipo, Começar pela redação? eu acho melhor. Você chega, você já lê. Eu, pelo menos, a minha estratégia é o seguinte, eu já chego, leio. Aí, beleza, tô pensando um pouco, parto para algumas questões. E aí, volto. Faço, deixo lá, de rascunho. Vou fazer na prova. Aí, depois eu volto, confiro tudo. Porque, assim, você já fazer o rascunho e já passar, não é legal. Você tá, assim, querendo atropelar as coisas, você pode acabar errando sem Nossa, ver. é. E, assim, também ver em qual matéria pesa mais, né? Se você tá começando com a de linguagens, que é o primeiro dia, começar com a parte de humanas. E pra história e geografia, que vale mais do que português. E, tipo, na ciências da natureza, quem entende muito bem de matemática, começar por matemática, que vai te dar muito mais nota. Então, conhecer a prova, ter uma estratégia boa, é o segredo. Você começar pelas questões que você tem mais facilidade, vai te dar inclusive segurança e tranquilidade para você continuar a prova. Se você começa, pelo início, só que não é o que você domina, você assusta, você fala, a prova é um bicho-papão, sendo que talvez nem chegando lá na frente. Ia falar mais alguma coisa? Não, é exatamente isso. É que você vai chegar no final, você vai estar cansado. E às vezes questões que você acertaria mesmo, você acaba errando. Uma dica matadora que a IAS deu, e as pessoas, até mesmo quem dá dica para concurso, às vezes passa batido, vi poucas vezes, né? E é importante aí para quem está assistindo. Essa dica do Enem, da redação, você chegar já, olhar o tema, você colocou a sua cabeça para funcionar já. Ela está procurando argumentos, está procurando desenrolar, enquanto você faz as outras questões. Se você chegar para escrever só no final, que é quando você já tem que passar, muita coisa você vai passar errado, talvez não vai ter tanto tempo para passar limpo. Você olhou lá o tema, tema pandemia. Você está fazendo as outras questões e a sua cabeça já está trabalhando em relação àquilo ali. Os seus argumentos já estão se organizando involuntariamente, inconscientemente. Então essa dica é muito boa. Olha o tema, mesmo que você não comece a fazer já, talvez não é da preferência, mas sua mente já está trabalhando naquilo ali. Agora, vocês falaram da redação do Enem, né? Vamos fazer um chute pra ver qual que é o tema. Eu acho que, tipo, vacina é muito óbvio. Eu também acho. Eu acho que não é vacina. Mano, eu acho que... Vacina, pandemia, não. Eu não acho que é pandemia também, mas eu acho que poderia ser, talvez, tipo, a negação da vacina, tá ligado? Não. O Enem, esse ano, ele... Desde o ano passado pra cá, ele tá muito neutro. Ele não tá Isso que eu pegando ia falar, a temas negação da vacina, que teve um Ele que mudou foi muito. cinema, a democratização do cinema nacional. Foi, alguma Muito coisa assim. aleatório, mano. Porque eles não querem um assunto que o pessoal chega lá e pode meter o Mas pau. o Enem, ele dá umas dicas, né? Tipo, lá na página do INEP. Eu vejo que, tipo, eles fazem uns posts uns meses antes, tipo, passa super despercebido, ninguém nem tinha. Aí depois Sim. vão lá. Vocês têm algum chute pra esse ano? Olha, eu sempre penso em questão de saúde, né? Sempre acho que essa área sempre tá em Saúde alta. mental foi o ano passado. Do ano passado eu me surpreendi, porque era um tema bem óbvio. E, tipo, Cara, mas o Enem do ano passado, eles foram muito foda. Eu não fiz, mas, tipo... é pela questão da pandemia, tinha muita gente passando por isso, tipo, de problema mental. Então, eu já falei, nem vai ser isso. E quando, tipo, foi.
Eu não tenho nenhum palpite, não imagino, mas assim, é importante a gente falar dessa dúvida sobre o tema, porque a rede social, voltando para o assunto da rede social, ela tem um grande problema que são os algoritmos. Ela manda mais do mesmo do que a gente já está acompanhando. E o Enem te pega, às vezes, o tema do Enem te pega justamente aí. Então a gente já está sempre olhando. Precisa sair da bolha, né? Precisa sair da bolha. Então a rede social trabalha muitas vezes contra isso. O algoritmo do Instagram, ele quer que você fique mais na rede social. Então ele vai te entregar. Se você olhou os stories lá do Carlinhos Maia, Deus me deixe. então ele vai te colocar Tô zoando. os stories de quem você assista, independentemente, já lá na frente. Então, o conteúdo que você vê, você vai ficar fechado naquilo. E o Enem é justamente isso, né? A redação. É você saber desenrolar sobre uma área que talvez você não conheça nada. Então, quando for olhar a portais de notícia, o próprio Instagram, procura sair um pouco, né? Ver outras coisas, o que você não gosta tanto ali, pode ser justamente o que cai na prova. E Pandemia, também eu acho que não vai cair, eu porque também por acho ser não. muito óbvio, né? Acho que a reflexão do qual será o próximo tema do Enem é uma busca pra você se atualizar se você não tiver atualizado, entendeu? Porque, querendo ou não, são assuntos que, tipo assim, são aleatórios, mas também não são mortos, tá ligado? Não é uma coisa que, tipo, ninguém fala, tá ligado? Tipo, não são assuntos, tipo, muito difíceis. Assim, uma pessoa que são pessoas atualizadas, eu acho que elas tendem a ter mais desenvoltura e mais sucesso nessa hora de fazer a redação, entendeu? Nunca vai ser um tema de 7 cabeças. É. É tipo assim, na hora você vai sentir um pouco de dificuldade, com certeza, de argumentar. Mas é sempre um problema que tá na sociedade, que a galera tá vendo. Tá vendo? Então é uma coisa que tranquiliza até. Mas é isso, gente. Eu adorei receber vocês. Ó, os dois são meus amigos de cota já, entendeu? Obrigado por terem vindo. Fiquei muito feliz de verdade, curti muito o papo. Quem sabe a gente tem a parte 2 aí depois. Com certeza. Cara, Deixem nos comentários se Deixa. quiser a parte 2 aí com outros temas, né? Para variar. os caras desenrolam pra caramba aqui, né? Mas eu queria desejar boa sorte a todos aí que vão prestar o Enem. Espero que vocês tenham sucesso independente de qualquer resultado. Se você saiu da sua casa pra fazer, já é uma vitória, né? Com certeza. Então é isso. Gente, não sai desse vídeo sem dar o like. Aonde eu encontro vocês? Rede social? Yasmin Grassotti no Ela vai Instagram. desativar daqui uma semana, mas vai lá seguir. @tioleo27 no Instagram. Comenta na última foto dele pra ele postar coisa no normal, que ele só usa Close Friends agora. Isso, teve um tempo que eu tava muito empolgado, né? Acabei privando, mas enfim. Inclusive o podcast de hoje aí motivou bastante, né? De ver que às vezes o conhecimento que a gente tem ali de algo pode ajudar outras pessoas, né? Então quem sabe a gente volta aí com uma pauta até mais focada, né? Sim. Em algo produtivo aí pra quem tá na pegada dos estudos. Você quis dizer que isso não foi produtivo? Hum? Você quis dizer que não foi produtivo? Não, eu preciso trazer um conteúdo produtivo pro meu Insta, né? Assim como o de hoje tá. foi. Entendi. Galera, não sai desse vídeo sem deixar o like. Me siga lá no meu Instagram, @Felipe Costa. E até semana que vem. É nóis, tamo junto.